hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão a respeito da intensificação da inteligência artificial no nosso contexto, nas nossas formas de vida, a partir da situação exemplar nesse momento que passamos, né, que é da pandemia do Covid-19. Eu queria ressaltar o quanto que a inteligência artificial pode ser notoriamente identificada em três aspectos. No aspecto relacionado à prevenção, no aspecto relacionado à supervisão e no aspecto relacionado à distração nesse contexto que nós estamos vivendo. Em relação à prevenção, queria trazer aqui um exemplo do que ocorreu, né, a partir de uma startup canadense chamada Blue Dot, que no dia 31 de dezembro emitiu informação para os seus clientes, né, a respeito do surgimento, da possibilidade do surgimento de algum tipo, né, de transmissão, de contágio de um vírus na região de Wuhan, né, na China. Essa startup Blue Dot, ela trabalha com tecnologia associada à medicina, né, inspirada, enfim, por um médico canadense chamado Karan Khan, né, que passou a associar cada vez mais, a partir de 2003, a aplicação de inteligência artificial no meio médico para poder prever situações de contágios e, com isso, adiantar processos, enfim, de prevenção, processos, né, portanto, de até erradicação, né, de possíveis contágios. E o que esse sistema trabalha, né, com aquilo que nós denominamos hoje de machine learning, né, ou seja, capacidade da máquina identificar processos e padrões e, com isso, na sua padronização, a partir de aplicação de algoritmos e previsão, conseguir então identificar, no caso aqui, né, possíveis regiões, né, que estejam surgindo determinada proliferação de um vírus. Esse sistema de machine learning, né, e aplicação de algoritmos e previsão busca, rastreia, né, faz um mapeamento de notícias a partir de centenas de fontes em 65 idiomas, que busca rastrear pesquisas, né, no âmbito da saúde, dados de companhias aéreas, comunicações oficiais de empresas ligadas a agronegócio, pecuária e outras, né, e até mesmo fóruns de discussões de diferentes temas, é claro, né, não necessariamente de redes sociais, mas de fontes oficiais, né. E com isso, compilando todos esses dados, a Blue Dot conseguiu já fazer uma previsão em torno de 10 dias antes, né, da OMS conseguir emitir o seu comunicado, né, de uma possível pandemia, né, 7 dias antes do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, considerado o primeiro, né, a oficializar a pandemia, essa startup já conseguiu identificar, né, um bom tempo antes. Então a Blue Dot, né, é um exemplo de como a inteligência artificial ela pode ser aplicada já no processo de prevenção, onde, né, não só identificando ali um padrão, né, notório de uma possível pandemia, como até mesmo rastreando, como ocorreu, as possíveis regiões que esses vírus iriam, enfim, que iria ter os primeiros contágios, né, como, por exemplo, as primeiras regiões que foram identificadas aí, como Seul, Tóquio, Bangkok, né, que foram regiões que conseguiram ser identificadas a partir do rastreio de pessoas que naquele momento em Wuhan passaram a, enfim, viajar. Ou seja, com base no rastreio de informações aéreas, né, foi possível fazer essa previsão de outras regiões que esse contágio iria acontecer, para que tais regiões pudessem se precaver, né, e com isso, né, diminuir o impacto do contágio de uma pandemia como essa. Então, a aplicação da inteligência artificial, nesse caso aqui no processo de prevenção, é um dos grandes exemplos, né, que nós podemos notar de o quanto que a ciência pode aumentar o seu poder preditivo com a aplicação e utilização de inteligência artificial. Apenas falta agora, né, segundo, né, o executivo, né, da Blue Dot, né, de conseguirmos ter mais confiança nas redes sociais com informações disponibilizadas por cada indivíduo. Quando isso ocorrer, haverá uma aceleração mais significativa ainda desses processos preditivos. Uma outra possibilidade, né, é a supervisão, ou seja, a monitoração que pode ser feita quando o contágio já começou a existir. É o que aconteceu, né, na região da Ásia, especialmente na China, onde, no caso, né, chinês, né, há em torno de uma câmera para cada 7 habitantes da China,
o que se prevê em torno aí de 200 milhões de câmeras digitais filmando com aplicação de inteligência artificial. E é claro, num contexto onde a possibilidade que isso ocorra nas circunstâncias mais comuns do dia a dia é muito mais plausível do que na nossa realidade aqui ocidental, onde nós não aceitamos muito essa vigilância digital tão intensa como ocorre no contexto chinês, onde praticamente tudo que é público, né, no âmbito da China está, de certa forma, sendo monitorado. Esse monitoramento, essa vigilância social a partir do monitoramento digital, né, a partir, né, de fornecedores de internet, telefonia celular, enfim, e as demais autoridades, faz com que tais processos de produção de dados em larga escala, aquilo que nós chamamos de Big Data, né, permita, por processos de mineração e por processos, né, de identificação, fazer, né, uma série de atividades rápidas, eminentes, de controle da proliferação desse vírus, como, por exemplo, a possibilidade, né, de câmeras e drones também utilizados que identifica a alteração temerária de temperatura, né, diretamente identificada por essa câmera ou drone de uma determinada pessoa, já possibilita identificar ali um possível foco de transmissão e já emitir automaticamente, né, pelas redes sociais às pessoas que estavam próximas, né, desse indivíduo identificado com alteração, né, da sua temperatura corporal num vagão de trem ou num ambiente de trabalho, coisas do gênero, fazendo com que as pessoas possam se precaver mais rapidamente, possam elas buscar então ver se estão contaminadas ou não e diminuir significativamente esse contágio, né, do vírus, né, nesse caso aqui do vírus, né, Covid-19. Isso então mostra o poder com que o Big Data, ou seja, a inteligência artificial em processo de mineração de dados e ao mesmo tempo, né, da emissão quase que instantânea de informações para outras pessoas se precaverem, para mostrar aonde essa pessoa passou e as outras evitarem, para que drones possam ir até essa pessoa e dizer para ela ir para casa, não continuar o que ela está fazendo, aplicando multa se for o caso, ou até chamando as autoridades policiais. Isso faz com que o controle seja muito mais intenso com essa aplicação de inteligência artificial. E por fim, uma outra, né, e não menos importante forma de aplicação da inteligência artificial nesse contexto da pandemia tem sido relacionada à distração, né? O quanto que a inteligência artificial vem ajudando, por exemplo, a ser uma espécie de um remédio, mesmo que, enfim, parcial, mas um remédio para a solidão, né, em tempos de grande distanciamento social, especialmente para aquelas pessoas que estão em grande confinamento, como as pessoas mais idosas, né, e muitas delas sozinhas, né, sem contato pessoal com nenhuma outra pessoa. Existem já, né, e foi muito acelerado, e agora essas pessoas passaram, inclusive, até mesmo a aprender, por conta desse distanciamento, a utilização de robôs cuidadores, né, ou outras tecnologias de inteligência artificial que se relacionam cada vez mais com esta pessoa para compreender, né, os seus gostos, os seus interesses, as suas necessidades, tá? E com isso, então, poder desenvolver interação com ela. Interação que passa desde, né, de questões elementares, como agendamento de momentos de atividade física, ou até mesmo uma ligação direta para uma outra pessoa, ou até mesmo, né, sistemas como a Alexa, né, da Amazon, né, que faz piada, que quase que como se fosse uma conversa que trava com essa pessoa, né, que faz com que, de maneira, né, obviamente, provisória, né, diminua essa sensação de solidão nesses tempos, que tem sido uma espécie de um efeito colateral muito grande desta tentativa de diminuição, né, de contágio do Covid-19. Né? Isso faz com que a interação com essas pessoas, né, seja de uma forma muito particularizada. Não é uma interação, talvez assim, tão simplória, né, como nós poderíamos fazer com uma TV, coisa do gênero. Não, aqui nós estamos falando como se pessoa fosse, como se um outro humano fosse, interagindo, cuidando, preocupado com essa pessoa, perguntando coisas para ela, né, e talvez na ausência de movimento, identificando e perguntando, e de repente acionar outras pessoas para que possam ver o que está acontecendo. Isso a inteligência artificial hoje possibilita em larga escala, né?
Trouxe aqui apenas alguns exemplos que suscitariam uma série de questões filosóficas, né, que mostram o quanto que a interação homem e máquina se intensifica num período como esse, né? Mas era um processo que já estava em andamento. E esse processo em andamento intensificado por conta desse isolamento social que nós estamos vivenciando nesse instante, faz com que questões relacionadas a questões filosóficas relacionadas à inteligência artificial, às ciências cognitivas, ao transhumanismo, se evidenciam ainda mais, tornando mais importante, tornando mais premente, portanto, esse debate filosófico a respeito da interação homem-máquina. Ou seja, a inteligência artificial pode sim trazer uma série de benefícios, mas qual é o limite? Qual é a forma de controle? Será que a questão da liberdade, a questão da pessoalidade, a questão da individualidade, existe um limite num momento como esse? São indagações filosóficas, né, que se tornam mais e mais relevantes no contexto em que vivemos. Espero ter ajudado, né, de uma certa forma, a aguçar um pouco mais a curiosidade filosófica a respeito da inteligência artificial nesse momento, né, que nós estamos vivenciando aqui, né, da pandemia do Covid-19. Né? Agradeço a todos pela atenção.